enfatizar. Como, não como é agora, que aqui a Libertadores é um jogo só, né? Mas antigamente era 2 finais, uma na casa e na casa do adversário. E a gente pegou um time da Coreia. No jogo da semifinal, nós tiramos o time do Paulo Rink. O Paulo Rink estava lá na Coreia, nós tiramos o time dele. E do Edu Salles também. O Edu jogava lá, na Coreia. Aí na final, nós pegamos outro time coreano, fomos jogar em casa e perdemos de 3-1 o jogo. Eu saí no intervalo com uma lesão na coxa. E nós perdemos de 3-1. Assim, a torcida... É verdade isso aí. A torcida, ela é muito fanática pro futebol lá. Muito fanática. Ela quebrou todo o nosso ônibus. A gente estava entrando no vestiário. Eles quebravam assim a arquibancada para jogar pedra na gente, tudo. Caraca. Estavam nervosos, os caras. Clima light. E o meu pai estava lá. Meu pai estava comigo. Meu pai viajava para fazer esses jogos internacionais também. Aí chegamos no vestiário, o presidente mandou o treinador embora. E o jogo era uma semana depois. Caraca. Né? Mandou o treinador embora e falou, ó, o nosso jogo tinha sido tipo umas 7 da noite lá. Então 7, 8 às 9, tinha acabado às 9 o jogo praticamente. E o presidente ordenou. 1 hora todo mundo no aeroporto, que vocês vão sair daqui, senão a torcida vai matar vocês durante a semana. Fui para casa. Peguei meu pai lá, falei, arruma a trouxa aí, vamos para o aeroporto. Quero ficar vivo. E não foi noticiado que a gente ia para o aeroporto. Sim. Cara, foi um diretor e um supervisor e mais ninguém, porque ninguém mais acreditava que a gente fosse ser campeão. A gente também tinha dúvidas, né? Cara, para você reverter um placar de 2 gols de diferença numa final entrando, é sempre complicado, sempre difícil. E aí, cara, cada uma tá futebol. E aí a gente ficou num hotel lá, que tinha um parque de diversão acoplado no hotel. Se chama Loto Park, Loto Hotel, uma coisa assim. Cara, é enorme. É enorme. O que eu fazia? Eu tratava a minha perna durante a tarde e à noite ia pro parque. Eu tratava no outro dia durante a tarde e ia pro parque. Meu pai não podia treinar, eu ia pro parque. Aí chegou na final, quem que deu orientação para nós? O preparador físico. Cara, ele falava. Os jogadores que estavam perto ao meu redor, assim, me cutucava e o tradutor me falava. Esquece o que ele está falando. Esquece o que ele está falando. Eu falei, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Aí beleza, o treinador deu a palestra, tudo, nós fomos pro jogo. Aí os jogadores vieram, me chamaram como meu tradutor, tudo, e falaram assim, ó, cara, a gente precisa achar um outro mecanismo de jogo que o preparador físico falou. Qual que é a tua opinião? Perguntou para mim. Eu falei, cara, para mim a opinião é o seguinte, independente de como a gente jogar aí, a gente tem que estar pelo menos com um gol no primeiro tempo. Se a gente fizer um gol no primeiro tempo, a gente vai ter vida, porque os caras vão se assustar também. Agora, como a gente vai jogar, eu não sou treinador. Mas tá com o pau aí. Mas um gol a gente tem que fazer. Mas um gol nós temos que fazer. Eu falei pros caras, né? Uhum. E eu falei pra eles assim, ó, e vamos tentar cavar bastante falta, porque nosso time era muito bom de bola aérea. Nosso time tinha uma estatura muito alta. E eu tomei xelocaína pra ir pro jogo. Coloquei uma xelocaína aqui na altura do machucado, tudo. Injeção, doutor. Léo, ele dá a injeção. Sim. Tá. Aí a gente foi pro jogo, 10 minutos, escanteio, 1-0 para nós. Falei, opa, coisa linda. O estádio lotado. 2-0 ainda não dava o resultado para nós. Nós tínhamos que ganhar de 3-0 ou 3-1 para ir para os pênaltis. Aí naquela época os estádios asiáticos tinham placar com o relógio o tempo. De ponteiro. É tradicional isso lá, né? Aí quando saiu uma falta, vamos se basear ali pelo Couto ali, a gente atacando pro lado do vestiário do Coritiba, saiu uma falta bem na frente do banco do Coritiba ali. Uhum. Saiu uma falta bem ali. Eu olhei o tempo lá, 45 já cravado. Eu peguei e mandei todo mundo pra nossa área. E agora? Falei, Yala, vamos, Yala. Aí um só volante que não era bom de cabeceio, falei, não, você fica. Você não. Vai que tem um contra-ataque, fica aí. E ele ficou, e o time coreano foi tudo pra dentro da área também. Cara, mas eu acho que foi uma das faltas que eu mais me concentrei na minha vida. Falei, cara, essa bola tem que chegar a tal ponto. Tentar bater um efeito nela aqui, com uma altura que ela chegue lá e tal. Aí, detalhe também, foi o dia mais frio que eu joguei na minha vida. Caramba. Mais frio que eu joguei na minha vida. Aí, concentrei e tal. E pá! Fiz o cruzamento assim. A bola caiu no bico da pequena área, que eu bati muito forte ela. Eu tinha um adutor forte. Uhum. Por isso que às vezes as minhas bolas assim, eram mais precisas, assim, sabe? Batendo de lado, assim. Ela caiu no bico da pequena área, do outro lado lá.
Aí o nosso zagueiro foi pegar na bola, ele furou, a bola pegou no pé de apoio dele, voltou para dentro da área, nosso centroavante, gol, 2-0. Só que quando eu bati, eu senti a perna. Putz. E o juiz acabou o jogo. E eu já saí chorando, tem uma foto disso, tudo. Eu já fiz algumas entrevistas pro pessoal lá, podcast lá com o pessoal lá, e aparecem essas imagens assim, é bonita, cara. A gente que passou aquilo é emocionante. Aí veio o treinador de goleiro, que era argeliano, começa a me abraçar. Cara, ele tá falando alguma coisa que eu não entendo nada. Que às vezes os caras falam francês, ou a argeliano fala francês, Mistura né? Mistura tudo. com árabe, daí vem no inglês, e eu falava muito pouco inglês, e meu tradutor lá chorando, porque tava 2-0. Eu falei, vem aqui, rapaz. E aí a gente entra no vestiário, o tradutor, nós vamos virar. Eu falei, cara, eu não vou voltar pro segundo tempo. E eu começo a chorar assim. Falei, puta, não vou conseguir voltar. E como a gente não tinha treinador, o preparador físico tentava falar, mas ele não tinha mais a confiança dos atletas. Os caras, não. Não fala mais nada aí, deixa que a gente vai se virar aqui. E eles só queriam saber se eu ia voltar. Eu falei, não dá. Onde eu coloquei xilocaína, abriu mais para baixo aqui. Ó, doutor, vamos colocar uma xilocaína para baixo. Eu falei, meu Deus. Não vai sentir mais a perna. Eu falei, mas dá para voltar, será? Eu falei, não, vamos tentar. Daí veio os jogadores, não, tenta. Aí eu coloquei ali e tentei voltar. Né? Aí com 10 minutos, assim, o cara foi tocar uma bola e tocou mal. Logo no meu pé, assim, armei o contra-ataque, nosso pontinha fez um drible, colocou para a área, 3-0 para nós. Cara, na hora eu me joguei no chão. Falei, põe o marcador aí. Agora é a hora. E o time coreano veio pra cima, a torcida daquele jeito lá apoiando também. Aí, cara, aos 48, 49, eles se atiraram, aí a gente fez 4 e os 50, 5. Caramba. Aí foi um jogo que entrou pra história, tá nos almanaques lá da Copa da Ásia. E a gente acabou sendo campeão da Ásia, cara, primeira vez. Foi uma história surreal, porque nenhum diretor quis ir. E aí tava todo mundo esperando a gente no aeroporto, o príncipe foi lá também. E no outro ano a gente foi bicampeão, que nos levou para o primeiro mundial de clubes nesses moldes. Uhum. E a gente perdeu a gente passou a primeira fase, tirou um time egípcio, e aí perdeu pro São Paulo, 3-2. Aí o São Paulo ganhou do Liverpool. Ah, sim, 2005. Aí o São Paulo ganhou do Liverpool. E foi um jogo difícil pro São Paulo contra nós. Sim. Foi 3-2. Mas foi uma sensação boa de ter participado do Mundial, para um clube também de uma cultura aí que é fora de série, de espetacular, tem muita coisa que a gente pode aprender e fica a experiência de vida também que a gente acabou deixando lá para esse clube aí que a gente tem ainda uma relação até hoje. Sim.